dando algo do céu, algo espiritual às nossas vidas. Portanto, eu posso dizer para você que hoje é um dia especial. Deus marcou um encontro conosco neste lugar, por conta da simplicidade, da pouca presença de pessoas. Não permita que isso roube de você a certeza que esta é uma noite de milagres. Deus não limita-se a números, a locais, a lugares. Deus está aonde os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade também está. Então, por isso, nós louvamos o Senhor e convidamos você para ficar de pé um pouquinho. A gente vai ler a Bíblia Sagrada. Se você trouxe a sua Bíblia, abra, por favor, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 1. 1 aos Tessalonicenses, capítulo número 1. Glória a Deus. Eu quero ler com vocês os versos de 9 a 10. Preste atenção que, a princípio, é um texto que você não vai saber pela leitura dele muito por onde o Espírito de Deus quer que a gente caminhe, mas leia e preste atenção e depois assente-se para ouvir a palavra. 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versos de 8 a 10, começo pelo 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A palavra do Senhor, nesta noite, tem o seguinte tema: para que fomos salvos? Preste atenção, não é para quê, não por quê. Para que fomos salvos? E eu te convido para a gente fazer uma oração juntos, a mesma oração, só repetir as palavras. Mas esteja com seus olhos fechados e diga comigo as palavras dessa oração. Deus Pai Todo-Poderoso, fala hoje ao meu coração, ao coração de todos os meus irmãos, ao redor deste mundo, onde a sua palavra há de chegar. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar. A carta de Paulo aos Tessalonicenses é provavelmente o primeiro escrito do Novo Testamento. Paulo escreveu entre 49 e 50 da era cristã. Não muito tempo depois que ele tinha estado ali, poucos meses depois. A fundação da igreja aconteceu por ocasião da sua segunda viagem missionária, e isso está registrado em Atos 17. Ali em Atos 17, onde começa essa igreja de Tessalônica, nós podemos observar que, primeiro, a evangelização que Paulo fez ali ocorreu em um curto período de tempo, apenas 3 semanas. Paulo pregou na sinagoga local. Segundo, alguns judeus foram convertidos, mas a maioria dos que converteram eram gentios, pois havia um número grande de gregos tementes a Deus, de mulheres de posição elevada que foram transformados pelo Evangelho de Cristo. Terceiro, houve uma intensa oposição dos judeus não convertidos e eles geraram tumultos e perseguições. Isto fez com que Paulo e seus companheiros fugissem, saíssem à noite, fugissem, com medo de serem mortos. E eles foram para a cidade de Bereia.
Dessa evangelização, então, nasceu uma igreja que era improvável até de se tornar igreja, mas para a surpresa de muitos, esta igreja, fundada em tão curto tempo, prazo de pregações, sob intensas perseguições, foi uma das mais fortes igrejas do primeiro século. Ela foi forte na fé e forte no testemunho. O seu testemunho foi influente, atingiu muitas outras cidades, muitas outras vidas. Nós podemos dizer que o Evangelho não chegou ali só em palavras. O Evangelho chegou ali, sobretudo, no poder de Deus. É nesse contexto, então, que nós estamos acabando de colocar, que nós vamos tirar a resposta para a pergunta: para que fomos salvos? Então já vou dar a resposta e depois a gente vai discorrendo lentamente sobre o significado de tudo que eu vou falar. Paulo responde enfaticamente, neste texto que nós lemos, que os crentes foram salvos para servir o Deus vivo. Paulo disse: irmãos, vocês deixaram os ídolos para servir o Deus vivo. Então a primeira resposta: para que fomos salvos? Para servir ao Deus vivo. Segundo, Paulo diz: ou seja, além de servir a Deus, vocês foram salvos para esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então vamos agora ver a primeira razão do porquê, do para que fomos salvos. Paulo diz que é para servir. As duas palavrinhas aqui então é servir e esperar. Só para guardar, vamos dizer servir e esperar. Vamos lá? Servir e esperar. Se alguém perguntar amanhã ou depois para você para que você é crente, né? Para que você se tornou crente? Você vai dizer: para servir e para esperar. Para servir. Os irmãos daquele lugar, eles haviam compreendido pela graça de Deus e pela ação do Espírito Santo o amor gracioso de Deus por eles. Amor que os resgatou de uma vida fútil, uma vida dedicada aos ídolos, para uma vida abundante em Cristo Jesus. E agora eles demonstravam o mesmo amor para com os perdidos, proclamando-lhes a mensagem da salvação, o evangelho da graça de Deus. Paulo disse: não necessitamos de dizer mais nada a respeito da vossa fé, porque ela está contagiando todo mundo. Por onde quer que nós vamos, ouvimos falar da vossa fé. Moradores de regiões imensas aqui ao redor da cidade de Tessalônica estão testificando que converteram a Jesus Cristo por conta do vosso testemunho. Então aquela igreja compreendeu profundamente o motivo de serem salvos, de serem chamados por Deus. Inicialmente, quando nós convertemos, queridos irmãos, nós precisamos muito da ajuda de irmãos para nos firmar na fé. Ninguém firma na fé sem a ajuda de um bom amigo, de um bom familiar, que aproxima da gente, tem misericórdia da gente, não leva em conta a nossa ignorância, releva nossas palavras, nossas maneiras de tentar evitar, e vai em frente, né, no bom sentido da palavra, que é bastante comum, pegando no nosso pé mesmo, para não deixar a gente perder os benefícios do Evangelho. Graças a Deus que eu tive alguém que pegou mesmo no meu pé e disse: vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos voltar na igreja, e amanhã tem culto, e depois da manhã tem oração, e no fim de semana tem mais culto. E a princípio eu comecei a achar que o irmão estava meio chato, meio enjoado, mas depois eu descobri que se ele não fosse daquele jeito, eu não compreenderia o mistério da salvação. Graças a Deus que todos nós precisamos, e Deus prepara alguém para nos ajudar
no nosso início espiritual. Porém, depois de algumas semanas, de poucos meses, não vai muitos meses não, nós precisamos aprender a andar com nossos próprios pés. Nós temos que aprender a pegar a nossa Bíblia, nós temos que aprender a sair de nossa casa, vir para a nossa igreja, aprender a cantar hinos, aprender a ler os textos da Bíblia, achar os versículos, localizar as passagens. Nós precisamos aprender a amar, aprender a pregar, aprender a buscar a Deus, aprender a fazer o bem. Nós não precisamos ficar o tempo inteiro sendo escorados e ajudados por outros. Uma pessoa que está na igreja já tem 4 meses, 5 meses, ainda precisa de buscar ele em casa, porque senão ele não vem para a igreja. Não compreendeu nada do evangelho. Aliás, você não deve largar ele de mão não, mas tem um detalhe: o dia que ele falar que é crente de verdade, o dia que ele falar assim, agora eu compreendi o mistério da salvação, eu quero ser batizado, eu quero seguir Jesus, ele não vai mais precisar de você ficar carregando ele. Esse é um grande sinal da conversão. O homem que converte a Deus, no começo precisa de ajuda, mas depois ele, olha, de verdade, a conversão verdadeira e genuína, a partir do momento que rompe a primeira barreira, que você escapa deste império das trevas e entra no reino da luz e compreende o poder de Deus e compreende a chamada de Deus, você vai recusar a viver dependendo dos outros. Eu me recuso a ficar dependendo dos meus irmãos. Eu quero agora é ajudar, não é ficar dando trabalho para ninguém não. O crente nascido de novo se recusa a ficar na dependência eterna dos outros. Glória a Deus. O crente que já foi tocado pelo Espírito Santo se dedicará a servir. Existem muitas formas de servir a Deus. E o crente convertido e salvo por Jesus entra na comunidade dos salvos, começa a transitar no meio dos crentes experientes. Se ele foi salvo e tocado por Deus, ele vai começar a olhar aonde está a brecha, aonde está a necessidade de alguém ali, aonde está uma lacuna. Ele vai procurar e vai voluntariamente se oferecer para preencher aquela brecha, para tapar aquele muro, para fazer aquele trabalho. Não vai precisar também de ficar mandando não. O crente que começa a trabalhar só depois que o pastor manda ele fazer alguma coisa, mau sinal. Mau sinal. Quem foi salvo por Jesus foi salvo para servir. Não é isso que Paulo disse? Vocês foram libertos dos ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então existem muitas formas de servir a Deus. Desde uma visita a uma pessoa moribunda no hospital precisando de oração, a uma assistência social com a doação de algum alimento para um necessitado, uma visita a alguém que distanciou da igreja e por alguma razão não apareceu mais, então aquele irmão, aquela irmã diz, eu vou ver aquele irmão, eu quero conversar com ele, eu quero ver se ele está precisando de meu apoio. Há muitas formas de servir a Deus. Não é só pregando não, embora pregar é uma forma de servir a Deus, cantar aqui na frente é uma forma de servir a Deus, mas sentar no banco e dar glória a Deus também é uma forma de servir a Deus. E alguém pode dizer, pastor, eu não tenho essa vocação para ir na frente pregar, mas você tem vocação para sentar nesse banco e dar glória a Deus quando o pregador está se esforçando para falar da grandeza de Jesus. Você pode orar por aquele que está ministrando, você pode ter vibração espiritual e transmitir para quem te fala uma energia nova de poder e de virtude, para que ele continue falando com mais eficiência, com mais profundidade, com mais integridade. Eu acho que é muito difícil um pregador ter inspiração para pregar num cemitério, mas se Deus me mandar para pregar numa congregação cheia do Espírito Santo, eu sei que vai ser bem diferente. Alguns se dedicam a trabalhos que são aparentemente pequenos, aparentes.
Aparentemente parecem ser trabalhos que não chamam atenção, mas que dentro do contexto do reino de Deus são indispensáveis. E nós temos que entender que tem coisas que parecem são pequenas, mas sem elas a coisa não funciona. Sem ela a coisa não funciona. Houve uma época aqui neste tempo, deixa eu contar uma experiência pessoal minha, né? É bom que eu dou abro o coração um pouquinho. Eu fazia de tudo. Trabalhava na construção, na limpeza, pregava em quase todos os cultos e carregava pendurado aqui. Eu já estava dando um problema na coluna, de tanta chave que eu me pendurava aqui de lado para carregar. Estava com a coluna já torcendo. Aí pensei no meu coração, né? Quem sabe vários irmãos aqui da igreja podem nos ajudar. E fui falando com um com o outro: você pode ajudar, irmão, a abrir a igreja, fechar a igreja? Posso. Eu fazia aquela coleção de 15 chaves por irmão. Falava com o outro, mais 15 chaves, mais 15, mas eu esparramei chave aqui para 1/3 para a igreja. Depois que eu fiz isso, no primeiro culto que eu cheguei, a igreja estava com a porta fechada, os irmãos esperando ali fora para abrir, e 3 que estavam ali, tudo tinha chave. Eu disse: cadê a chave, irmão? Uai, pastor, larguei em casa. Eu falei: eu não dei chave para você largar em casa, filho. Dei casa para você vir e abrir a porta. E eu atrasei um pouquinho, olha o povo aqui na porta. E aí eu estava com a minha chave, porque eu não andava sem ela de jeito nenhum. Abri a porta e continuei fazendo. Falei: não posso parar, tenho que continuar abrindo e fechando. Aí as chaves ficaram esparramadas por aí, não sei, alguns ainda têm elas. Alguns ainda têm. Até que, claro, isso foi resolvido cabal e totalmente quando Deus mandou o Irmão Lázaro para cá. O Irmão Lázaro foi um bálsamo, foi uma fonte de águas fresca que Deus mandou, foi um companheiro, um amigo, foi um enviado por Deus, um anjo do Senhor. E a chave continua por aí, mas agora é só o Irmão Lázaro que abre e fecha quase, na maioria das vezes. Quando o Irmão Lázaro está apertado e tal, ele pede um desses irmãos para vir. É claro que muitos poucos se apresentam para fazer determinado serviço. E a obra está aí. E alguém diz: como é que eu posso servir a Deus? Como é que eu posso me dedicar a Deus? Como é que eu posso somar no reino de Deus? Os serviços estão clamando diante de nós para alguém fazer. É preciso apenas ter olhos para ver, enxergar, coração para entender isso aqui precisa de ser feito. Deus nos chamou então para servi-los. A Bíblia Sagrada nos diz que um dia nós seremos recebidos no céu. Então não precisa ficar com medo de dar uma cansadinha aqui neste mundo, não. Pode se cansar, porque a Bíblia fala de um repouso, de um descanso eterno. Um dia nós seremos recebidos lá no céu para esse descanso. E a Bíblia diz que nós não seremos recebidos como pastores presidentes, nem como cantores profissionais, nem como pregadores profissionais. A Bíblia diz que nós seremos recebidos como servos. Ultimamente eu tenho repetido muito essa palavra, né? Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel sobre o pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu teria vergonha de entrar num lugar que está preparado para eu descansar, se eu não tiver me cansado. Eu ficaria muito constrangido de dizer: esse lugar aqui que o Senhor preparou para mim descansar. E eu olharia para mim e disse: onde eu me cansei? Quando eu me enfastiei, enfadei? Quando eu fiquei exausto? Quando é que eu estava realmente cansado? Agora, Deus tem tido homens e mulheres que estão realmente se desgastando na sua obra. Estão se oferecendo na sua obra verdadeiramente como uma oferta queimada que vai sendo consumida a cada dia. Pessoas que dedicam tudo para Deus. Dedicam tudo para Deus.
Há trabalhos que parecem ser pequenos e insignificantes, mas na verdade são importantes, porém há trabalhos que são evidentemente a escala, a frente avançada do reino de Deus. Se você não conseguir dar uma ajudinha para o reino de Deus aqui na terra, catando um papelzinho de balinha que fica jogada no chão, aliás, eu acho um absurdo, né? Pessoas pegarem balinha para chupar dentro da igreja e ainda jogar o papel no chão. É o cúmulo do desrespeito. É o cúmulo do desrespeito. Pegar chiclete, colar debaixo de cadeira. Só pode ser coisa de criança. E sendo de criança a gente releva, porque criança é criança. Mas se você não pode ajustar uma cadeirinha que caiu fora do lugar, não pode acertar a porta que está só meia fechada e meia aberta e colocar no lugar, você não pode fazer nada disso, como é que você poderá ser usado por Deus nas frentes missionárias, nas áreas avançadas do reino de Deus, aonde o Senhor usa homens e mulheres pequenos? Não é que eles são maiores do que ninguém, não. O problema está no coração, porque eles sentiram o que Deus sente. Eles perceberam o que o Espírito Santo revelou. E eles então disseram: eis-me aqui, Senhor. E de repente eles estão na frente avançada do reino de Deus. Interessante, por incrível que pareça, eu tinha lido na revista Questão de Missões, me esqueci completamente. Quando chegou agora à tarde, Deus me deu essa palavra, e aí ela acaba de cantar o hino lá na língua dos nativos, e diz, hoje faz-se menção ao dia dos missionários. Eu disse: Jesus, é por isso que o Senhor me deu essa palavra. Acho que Deus queria realmente que se lembrasse hoje de missões. Então vamos lá, você ainda pode ser um soldado que vai entrar nas fileiras avançadas do reino de Deus. Aliás, o Espírito de Deus está fazendo um desafio aqui nessa noite. O Espírito de Deus vai hoje fazer ecoar aqui hoje. Escute quem puder e responda se quiser. Mas Ele vai dizer: quem irá por nós? A quem enviarei? Quem irá por nós? Ainda hoje o Espírito do Senhor vai fazer ecoar aqui neste pequeno ambiente, onde Deus preparou para esse número restrito de pessoas. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Aquele que anda num caminho reto, esse me servirá. Ainda hoje o Espírito de Deus vai apelar, porque a obra não terminou, o trabalho não terminou, não está na hora de soltar a mão do arado. Quem está fazendo, continua. Quem não está fazendo, comece. Não pode ficar ninguém parado, é a última hora. Jesus espera que essa igreja cause o maior impacto nesses últimos dias, para que o mundo saiba que passou por este mundo um povo de fé, cheio de amor e do Espírito Santo, e deixe o testemunho de Deus. Aqueles que converterem serão parte da grande colheita, aqueles que não converterem não poderão dizer que não tiveram oportunidade de ouvir. Quando eu fui para o seminário em 1981, imediatamente entramos em conhecimento com alguns homens e mulheres de Deus que seriam chave nas nossas vidas, nos dando a inspiração, o entendimento do que era o reino de Deus. Entre vários, não posso jamais me esquecer dos diretores daquele seminário, pastor João Colenda Lemos e a missionária Ruth Doris Lemos. Ambos foram instrumentos de Deus para moldar dezenas, centenas, milhares de vidas. Praticamente 95% de todos os missionários brasileiros, direto ou indiretamente, foram influenciados pelo trabalho do pastor João Colenda e da irmã Ruth Doris. Quando eu estava ali no seminário, a irmã Ruth Doris Lemos tinha
uma matéria que era dela, porque ela era uma missionária, ela era uma mulher americana que tinha deixado todo o conforto, tudo, sua família, deixado tudo e vindo para o Brasil com seu esposo, que ela tinha casado recentemente lá nos Estados Unidos, vindo para cá, para dedicar a sua vida inteira aqui, como dedicou, porque ela já está com o Senhor, partiu já, há alguns anos já. Naquela época ela tinha uma matéria que era dela, missões. A matéria missões era da missionária Ruth Doris Lemos. E entre as coisas que ela ensinava biblicamente, teologicamente, ela também contava episódios da vida dela ou de amigos que ela conviveu. 5 anos antes dela e o pastor João Colenda chegarem no seminário de Springfield, Missouri, Estados Unidos, 5 anos antes deles começarem a estudar ali, eram 2 jovens nessa época. 5 anos antes, tinha passado um moço por aquele seminário, que amava a Deus, que amava servir a Deus, que os seus olhos brilhavam quando falava-se de Jesus. Um jovem que todo mundo percebia Deus na vida dele. A irmã Doris nos contou a respeito dele, porque ela chegou lá 5 anos depois da história dele, da vida dele, ali no seminário. 1944, 45, por aí. Final da Segunda Guerra Mundial. Então ela nos contou que esse rapaz já era um hábil pianista naquela época, estava terminando o seu curso teológico, conheceu a moça que ele casaria com ela logo no final do curso. Como se casaram. E como naquela época a igreja americana estava enviando missionários para os lugares difíceis, eles se apresentaram antes de terminar o curso e antes de se casar para missões. Quando se casaram, imediatamente foram enviados para Nicarágua. Warren Manger e Florence, 2 jovens, 20 e poucos anos. Só tinha uma coisa na vida deles: amar a Deus e servi-lo. Quando chegaram na Nicarágua, Nicarágua era um país hostil, inóspito, sem evangelho, sem nada, tinha pouquíssimas igrejas evangélicas. Começaram o trabalho e imediatamente encontraram a hostilidade e a fúria da igreja católica contra eles. Eles não admitiam que aqueles missionários ficassem ali. Ameaçaram e perseguiram tanto que eles tiveram que mudar de cidade. Foram para a cidade de León. Na cidade de León já tinha uma igreja, e eles estabeleceram ali. E a igreja, com a chegada deles, se animou, aquele casal, e começaram um seminário teológico, um instituto bíblico lá. E o Warren Manger começou a dar aulas no seminário. Aliás, deixa eu explicar, o nome dele, Warren, é realmente a palavra orar no imperativo. Preste atenção nisso. A palavra dele realmente, eu lia, não sabia, aprendi hoje. A palavra dele realmente é o orar, o imperativo de orar. Orem. Quando as pessoas encontravam com ele, perguntavam o nome, ele falava, orem. A pessoa voltava e ia orar. Mas alguns dias depois voltavam e queria saber como é que era o nome dele de novo, e dizia, orem. Eles voltavam para orar. É que ele também destilava oração. A Bíblia diz, a história dele diz que ele orava noite e dia. Houve épocas que eles oraram 20 horas ininterruptamente pela Nicarágua, pela salvação dos índios, dos ribeirinhos, das cidades. E ele começou a pregar e a ministrar ali para os jovens na cidade de León, na Nicarágua. E logo começaram a fazer grupos de evangelismo. E eles adentravam na floresta, nas beiradas, até onde podia ir, e iam pregar para aquelas pessoas. Mas aí eles começaram a adentrar mais para o interior das florestas e começaram a achar tribos indígenas. Às vezes eles caminhavam 15 horas dentro da floresta, a pé,
abrindo picadas para chegar em alguma tribo. Algumas vezes eles pegaram chuvas torrenciais, tempestades, se molhavam todo, resfriavam, ficavam doentes. No meio de uma jornada dessas, ele com os amigos jovens, sabendo só mais ou menos a direção aonde tinham que chegar, cortavam os matos para fazer a picada, para passarem. Sua mão começou a sangrar, e ele parado ali no meio daquela mata, só ele e Deus, os amigos vindo, mas ele sozinho pensando: Jesus, esta é a mão de alguém que pensava em ser um famoso pianista. Ele falou isso, mas na mesma hora o coração dele doeu tanto que ele disse: perdão, Jesus, como eu tenho a coragem de dizer isso para o Senhor? Ele disse assim: Senhor, não deixe eu perder a visão das tuas mãos. As tuas mãos foram bem mais feridas do que a minha. Perdão, Senhor, perdão. A única ambição que eu tenho, Senhor, é te servir. Perdão, Senhor, eu não quero nada deste mundo, eu só quero te servir. Seguiu a sua caminhada, evangelizou, orou, começou a buscar a Deus. Em toda a Nicarágua só tinha 5 obreiros batizados com o Espírito Santo. Começou a orar para Deus mandar um avivamento. E de repente as chuvas espirituais começaram a descer sobre aquela nação. E Jesus começou a batizar os obreiros, irmãos e irmãs. Todo o culto tinha batismo com o Espírito Santo. Deus começou a mandar um avivamento. Aqueles jovens queriam sair para evangelizar. Eles os guiava, eles os liderava, ensinava a Bíblia. Foi lá na Nicarágua, no seu primeiro ano ainda, que nasceu Marcos, o garotinho. Eu salvei a foto dele para trazer, para a gente colocar aqui, dele com a esposa e o filhinho. Depois eu trago, vocês vão ver. Mas esqueci na hora de sair. O Marcos nasce em 1944, seu primeiro filho. O Marcos nasce e ele está pregando, pega malária. Ficou muito ruim. Quando ele deu uma meia recobradazinha com todas as dores no corpo, ele saía toda manhã para dar as aulas, para fazer o evangelismo e para orar. Deus ajudou que ele recobrou. Passou mais poucos dias, a Florence pega a malária. Aí a questão da malária para a Florence foi quase fulminante. Ela esteve à morte. Ela ia morrer. Eles entraram em desespero e clamor diante de Deus. Deus teve misericórdia e ela foi milagrosamente curada numa noite enquanto eles oravam. No Natal daquele ano, 1944, Deus deu uma visão para o Warren Manger. Ele se viu numa linda terra. E quando queria entrar, tinha que passar por um longo corredor escuro e sem luz. Quando entrou no corredor, alguém tomou sua mão e lhe mostrou muitas pessoas com coroas brilhantes na cabeça. E uma pessoa se aproximando com uma coroa magnífica nas mãos. Voltou a si naquele momento. Todo aquele dia ele pensou sobre a estranha visão e finalmente ele disse à esposa: querida, creio que não tenho muito tempo para trabalhar para Jesus. Quero me gastar na sua causa. Quero dar tudo sobre o altar de Deus. Naquele período, nasce a segunda filhinha, Márcia Alice Manger. Na noite que ele teve aquela visão, que ele disse aquelas palavras para sua esposa, quando todos os outros jovens estudantes tinham ido para a cama, ele foi sozinho para um quarto fora e ali sobre os seus joelhos Deus lhe deu o lindo hino chamado A Visão, que tem inspirado tantos jovens a deixar tudo para se entregarem totalmente a Deus. No dia seguinte ele disse à sua esposa: eu queria ter um piano para tocar essa música que soa na minha mente
e logo disse: ó, meu querido, meu amado Senhor, me perdoa, não peço nada para mim, senão a tua santa vontade. Ele tinha medo de desagradar a Deus. Quando ele falou que queria ter um piano, logo ele disse: eu não estou reclamando não, Jesus, me perdoa. Foi uma renúncia real na vida do jovem Uaraimanga. Nessa ocasião ele estava com 25 anos, nem um piano por perto para ele tocar. Às vezes sentia uma saudade imensa de tocar. Mas o nosso Deus, que é sabedor de tudo e tem prazer em dar a seus filhos o desejo de seus corações, usou um senhor de bens que mudava de sua cidade para outra para lhe dar um piano. Em março de 1945, enquanto trabalhava numa região onde caía chuvas fortes e o clima era úmido e desagradável, Warren adoeceu. Tremores e febre atacaram o seu magro corpo. O médico veio e pronunciou-se sobre a moléstia: é tifo. Os fiéis obreiros levaram-no sobre uma mula até a sua casa. Lá sua esposa dedicou todo o seu tempo ao seu lado. Trataram dele com remédios, mas a febre não cedeu. Continuou dia e noite, semana por semana, mês após mês. O hospital local recusou-se a recebê-lo por causa da moléstia, com medo e superstição. Corriam muitos rumores na cidade sobre a estranha doença do missionário evangélico. Sua esposa viu mais abatido dia após dia, tentava ajudá-lo em tudo que podia, estava ao seu lado, sem descansar. Um outro casal de missionários cuidava dos pequenos filhos da família Manger, e assim Florence podia passar todo o tempo ao seu lado. Passaram-se horas em oração e o avivamento continuava a espalhar pelas igrejas. No seu último dia neste mundo, chamou a sua esposa, que estava escrevendo uma carta aos seus pais. O que devia eu dizer-lhe? Ela perguntou. Ele respondeu: diga-lhes que estou passando pelas águas fundas, mas que o meu Senhor é o Senhor das águas fundas. Então ele se virou para ela e disse: querida, quero te dizer uma coisa. Hoje eu vou morrer. Jesus tem me falado que vem me buscar e que hoje andará comigo pelo longo corredor até a cidade celestial. Oh não, Warren, disse Florence, Deus ainda tem uma obra para você realizar. Oh não. Vem, querida, disse ele, toca no acordeão para mim e cante o hino. Posso ouvir Jesus chamando. Você conhece o hino? Mi maior. Posso ouvir Jesus chamando. Posso ouvir Jesus chamando. Posso ouvir Jesus chamando. Vem e segue-me, segue-me, segue-me. Onde quer que a cruz me guie, onde quer que a cruz me guie, onde quer que a cruz me guie, eu a levo até o fim. Graça e glória me promete, graça e glória me promete, graça e glória me promete, e me leva até o fim.
Com lágrimas e voz cheia de soluços, ela tentou cantar. Mais tarde eles oraram. Ele abraçou e beijou a sua esposa. Depois, quando o crepúsculo caiu sobre a pequena cidade interiorana de León, no coração de Nicarágua, o espírito do jovem missionário deixou seu corpo e voltou ao seu Criador. Em 1945. 3 curtos anos no campo missionário. Foi em vão? Não. Em menos de 1 ano depois de sua morte, o Senhor mandou o maior avivamento já visto sobre aquele país. Nunca havia visto algo tão grandioso, tudo como efeito da sua entrega, da sua rendição. Para que Deus nos salva? Para servirmos, para nos gastarmos na sua obra, para deixarmos uma pegada luminosa de alguém que amou a Deus de verdade. De histórias esse mundo está cheio, de falsos testemunhos esse mundo está cheio, de escândalos esse mundo está cheio, mas de fidelidade, de obediência, de entrega e de rendição, de amor verdadeiro, há uma escassez imensa. Mas Deus está chamando pessoas. O nosso negócio com Deus é sério. Não estamos brincando com esse negócio de ser crente, não. Nós estamos construindo um reino eterno. Nós somos ajudadores. Olha, quem somos nós para sermos esses ajudadores? Mas foi assim que Jesus fez. Ele disse: eu vos escolhi a vós. E assim nos tornamos ajudadores dele na construção do reino eterno de Deus. Para que Deus nos salva? Para servirmos, para sermos servos. Eu quero concluir falando a segunda coisa para que Deus nos salva. A Bíblia diz que Ele nos salva para esperar. Para esperar dos céus a Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmão, a vida do crente é só isso, guarda só isso: servir e esperar. Quando eu li isso aqui, eu falei: meu Pai Santo, era isso. Foi isso que eu vivi naquele momento em que o Senhor me trouxe para o Evangelho. Eu e aquele grupo de irmãos, de jovens que tinha ali naquela pequena igreja, nós só fazíamos isto. Nós só pensávamos em pregar, em visitar, em ajudar, só servir. E depois, nós só pensávamos na vinda de Cristo, esperar a vinda do Senhor. Uma igreja que vive para servir e para esperar é uma igreja avivada. É uma igreja influente, é uma igreja que incomoda o inferno, é uma igreja que realmente faz os demônios estremecer. Uma igreja que sabe servir e esperar. É uma conjugação perfeita. É uma conjugação tão perfeita, meus queridos irmãos, que a palavra esperança é uma palavra escatológica e ela se refere a uma expectação confiante de que Jesus vai rasgar os céus a qualquer hora e vai descer e vai nos levar para si. Nós não estamos colocando a nossa esperança em homens, em políticos, em líderes, em promessas descabidas. Nós colocamos a nossa esperança na promessa da palavra de Deus. Cristo Jesus, estando com seus apóstolos, disse: não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Eu vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Esta é a promessa. Esta é a promessa. Se você der uma olhadinha depois calmamente em sua casa, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele fala em todos os capítulos, ele menciona a volta de Jesus Cristo. No capítulo 1 é o verso 10 que nós lemos. No capítulo 2 é o verso 19. No capítulo 3 é o 13. No capítulo 4 é os versos 16 e 17. No capítulo 5 é o verso 23. Em cada capítulo Paulo está falando que Jesus vai voltar, porque esta era a grande esperança da igreja primitiva e deve ser a nossa. Como nós devemos esperar Cristo? Eu vou dar só três recomendações.
Número 1, devemos esperá-lo com os olhos fitos no céu. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Então a primeira recomendação: vamos esperar Jesus com os olhos fitos no céu. Naquele dia que Jesus subiu ao céu, eles estavam olhando para Jesus. E os anjos disseram: do jeitinho que ele subiu, vai descer. Então vamos continuar com os olhos fitos no céu. Vamos viver como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e volta amanhã. Segundo, como devemos esperar o Senhor Jesus? Devemos esperá-lo trabalhando. A melhor maneira de esperar Jesus é fazendo as coisas na obra. É pensando na obra, pensando no reino de Deus. Vamos trabalhar, vamos evangelizar. Jovens, vamos para a praça. Varões, vamos fazer culto nos lares. Grupos de louvor, vamos cantar na praça pública da cidade semana que vem. A melhor maneira de esperar Jesus é trabalhando. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Mateus 24, 46. E terceiro, a melhor maneira de esperar Jesus é esperá-lo com alegria. Pedro disse: o qual não o havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas creis com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. A melhor maneira de esperar Jesus é ter um coração feliz, alegre. Eu vou encontrar com Jesus. Jesus vem para me buscar. Quando as coisas aqui não tiverem mais saída para lado nenhum, o céu vai se abrir. Eu vou ver uma porta aberta no céu. Eu vou ser chamado por ela e entrarei ali e estarei com Jesus para sempre. Aguardando a bem-aventurada esperança. O que é bem-aventurada esperança? A feliz esperança. Aguardando a feliz esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Te convido para ficar de pé. A igreja de Tessalônica nos ensina o que é ser uma igreja verdadeira, avivada, cheia do Espírito Santo. A igreja de Tessalônica nos ensina que esta igreja verdadeira é aquela igreja que foi transformada pelo poder de Deus. Está no mundo, mas não pertence a este mundo. Caminha para o céu. Vive cheia de alegria e de júbilo. Os seus cultos são verdadeiras celebrações. As suas orações são cheias de entusiasmo e de fé. Há um brado de louvor, ao ecoar das vozes dos santos. A igreja verdadeira é aquela igreja que ama a volta de Jesus Cristo. Quem tem compromisso de servir a Deus e esperar a vinda de Jesus, nunca será um crente frio, nunca será um crente mundano, nunca será um crente contaminado pelo pecado. Porque nós sabemos que Ele virá a qualquer momento. As vestes têm que estar limpas, o coração tem que estar pronto. Pense hoje em como você pode colaborar para que a sua comunidade, esta aqui, se torne esta igreja que só pensa em servir a Deus e em esperar Jesus Cristo. Curve a sua cabeça. Querido Pai Celestial, no santo nome de Jesus, estamos agora intercedendo e orando por toda essa igreja, por todos esses irmãos, a quem o Senhor os trouxe aqui com um propósito único, com um propósito, Senhor, específico, de ouvir, Senhor, a Tua chamada, o Teu desafio. Havia, Senhor, com certeza, corações indecisos.
Havia com certeza mentes que voltavam atrás no seu bom propósito de te amar e de servir. Com certeza, Senhor, havia, mas agora já não há, porque eu sei que o teu Espírito que convence, teu Espírito que renova, teu Espírito que toca, teu Espírito que vivifica, agora está dando a este irmão, essa irmã, uma força renovadora do poder do alto. Teu Espírito está comunicando uma nova vida, um novo compromisso, uma nova dedicação a este coração. Eu sei que neste momento, Senhor, um milagre está acontecendo, o poder de Deus está fluindo. Eu quero fazer um apelo dentro dessa oração. A oração não terminou não, nós ainda estamos orando, mas eu quero fazer um apelo a quem precisa de vir se colocar aqui neste altar, de vir se colocar na presença de Deus e permitir que Deus cumpra toda a vontade dele na sua vida. Sai do seu lugar, vem até aqui à frente, vamos orar, vamos terminar essa oração falando com Deus, enquanto você caminha para cá, porque depois dessa oração nós vamos dizer o amém, e todos vão voltar para casa. Vamos aproveitar e dizer que tem culto na terça, vamos lembrar que tem culto de varões na quinta. Sábado, jovens, vamos lembrar que tem culto de jovem no próximo sábado, pode vir, vai ser a última parte desse culto. Terminando a oração, terminaremos tudo, daremos a bênção final, voltaremos para casa, seguiremos a nossa vida, mas nós queremos que esta vida siga de forma renovada. Nós queremos que ela não siga de uma forma que ela tem sido talvez conduzida. Alguma coisa melhor tem que acontecer, algo mais profundo de Deus tem que estar fluindo do altar dele para as nossas vidas. Glória a Deus. Vamos orar com aqueles que vieram. Querido Pai Celestial, santo nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, para que Tu possas manter diante de nossas vistas, dos nossos olhos, a visão de Tuas mãos, a visão, Senhor, da Tua entrega, da Tua rendição. Tu és digno, Cordeiro de Deus, Tu és digno, Salvador bendito. Tu verdadeiramente mereces, Senhor, o melhor da nossa vida. Tu mereces, Senhor, a flor da nossa mocidade. Tu mereces, Senhor, o maior da nossa força e do nosso entusiasmo. Tu mereces, Senhor, nossa disposição, nossa entrega. Abençoe a todos, desde as crianças aos anciãos, Senhor. Torna este povo, Senhor, instrumentos da Tua graça, do Teu poder, da Tua presença neste mundo, Espírito Santo. Vai abençoando, Senhor, as famílias, abençoando, Pai, levantando no meio do Teu povo homens, mulheres comprometidos, cheios do Espírito Santo, que amam, que querem, Senhor, ver o Teu nome honrado e glorificado. Em nome de Jesus, caminha no meio do Teu povo, Espírito de Deus. Toca, Senhor, em cada um. Ministra agora, Senhor, o fogo do Espírito Santo, o fogo do altar, que estas brasas vivas que vêm do céu possam inflamar esse coração, esta alma, que estes olhos sejam ungidos, este coração seja aquecido, este irmão receba forças, receba fé, receba virtude, receba uma alegria renovada do Espírito Santo. Sopra, Espírito de Deus, sobre os quatro ventos da terra, sopra sobre a Tua herança. Faz, Senhor, mover céus e terra para que a Tua igreja cumpra, Senhor, a Sua vontade. Em nome de Jesus, nós nos rendemos, nós entregamos tudo em Tuas santas mãos, em nome do Senhor Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos os irmãos, hoje e sempre. Todos podem dizer amém. Então cante com eles agora. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana com Cristo. Deus guarde e proteja a todos.